Em Lucas capítulo 2, versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Vamos agora abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 19, em versículo 19. Podemos ler desde o verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém. Meus amados irmãos, procuraremos ser sucintos em nossas palavras. A palavra de Deus aqui nos demonstra um paradoxo, uma aparente contradição na vida de nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas nos relata que José e Maria moravam na Galileia, moravam na cidade chamada Nazaré. Porém, tanto Maria quanto José eram da descendência de Davi. E a cidade de Davi não era Nazaré. A cidade de Davi era Belém. E a Bíblia diz que naquele tempo, por ordem do imperador de Roma, foi determinado um censo. E o censo era diferente do que hoje é o censo do IBGE, por exemplo, em que vão as pessoas lá na sua casa. Naquele tempo, não. Naquele tempo, o censo era assim: a pessoa deveria ir lá na sua cidade de origem, e lá ele se inscreveria conforme a sua família, e teria que pagar uma taxa para o governo. E a Bíblia Sagrada então diz-nos que estes dois servos de Deus, José e Maria, saíram desde o norte de Israel, lá em Nazaré, numa região montanhosa, e saíram em cima de um lombo de burro, Maria no lombo de um burrinho, e andaram mais de 100 quilômetros até chegar em outra cidade montanhosa, em outra vila montanhosa chamada Belém, chamada cidade de Davi, porque lá Davi havia nascido. Então eles, sendo descendentes de Davi, foram alistar-se na cidade de Davi. Eles foram lá em Belém. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegaram lá em Belém, se completaram os dias da gestação de Maria, e Jesus nasceu na cidade de Belém. Portanto, meus amados, Jesus era tanto por lado de pai, quanto por lado de mãe, ele era de uma dinastia lá da terra de Belém.
Mas, além de ser da dinastia de Belém, de uma linhagem de Belém, melhor dizendo, Jesus também nasceu em Belém. Seus pais moravam na Galileia. Seus pais moravam em Nazaré, mas seus pais eram de Belém. Seus pais moravam em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém. Agora, meus amados, preste bem atenção. Não interessa no Brasil de onde os seus pais são. Interessa onde você nasceu. Isso em direito se chama jus loci, ou seja, o direito dá para a pessoa a naturalidade de onde nasceu. Mas existem algumas legislações no mundo em que há o chamado jus sanguíneo, ou seja, a pessoa é da naturalidade de onde seus pais são. E hoje o Brasil também adota o jus sanguíneo, além do jus loci. Agora veja uma coisa, meus irmãos, olha o caso de Jesus. O caso de Jesus, tanto pelo jus sanguíneo, ele seria belemita, porque a sua linhagem era de Belém. E pelo jus loci, ele seria também belemita, porque ele nasceu em Belém. Então, por qualquer teoria de naturalidade que existe no mundo, Jesus seria belemita. Quando alguém falava Belém, a pessoa logo pensava em Davi. O que era Davi para os judeus? Não somente era, mas continua sendo. Davi é reverenciado como grande rei. Se você perguntar para um judeu, quem é Davi? Ele vai te dizer, Davi foi o maior rei de Israel. Portanto, meus amados, dizer que era de Belém era uma honra muito grande. Belém, cidade do rei Davi. Eu sou belemita. As pessoas, eles enchiam o peito para dizer assim, eu sou belemita. E Jesus, meus irmãos, ele tinha todos os motivos do mundo para ser chamado de belemita. Porque, como já falei, ele era de uma linhagem de Belém. E nasceu em Belém. No entanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala que quando Jesus foi lá para a cruz do Calvário, Pilatos mandou colocar na cruz de Jesus, hebraico, grego e latim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas por que Nazareno se Jesus não era Nazareno? Jesus era belemita. Apenas por um acidente do destino, seus pais moraram em Nazaré. Depois, mais tarde, na sua adolescência, Jesus também passou por Nazaré. Mas ele não era nazareno, ele era belemita. Assim, meus amados, como Belém era a cidade de honra, assim como era uma alegria, era uma honra dizer assim, eu nasci em Belém, era uma vergonha alguém dizer eu nasci em Nazaré. Belém era a cidade dos reis, Nazaré a cidade dos marginais. Havia um ditado em Israel, e a Bíblia nos revela isto, que as pessoas diziam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré só tem gente que não presta, só tem gente ruim, só tem bandido, só tem marginal, só tem safado, só tem vigarista. Não é cidade de profeta, não é cidade de rabinos, que é Nazaré. Nazareno era um apelido depreciativo. Nazareno era como chamar alguém de maloqueiro. Chamar alguém de nazareno é como chamar alguém de pé de chinelo hoje. Você é um pé de chinelo, você é um maloqueiro, você, qualquer item depreciativo de alguém. Isto era ser chamado nazareno. Ninguém queria ser chamado de nazareno, mas Jesus não era nazareno, era belemita, mas era chamado de nazareno. Satanás tentou denegrir a figura de Jesus,
por alguma coisa que aconteceu no curso da sua vida. Por um acidente, os seus pais foram morar lá. Mas pegou Nazareno, aleluia. E ele foi até a cruz, ele foi até a morte. E lá na sua cruz foi escrito Jesus Nazareno. Lá na sua cruz estava a sua vergonha. Os religiosos judeus que tinham provocado a morte do Senhor Jesus não foram se queixar para Pilatos. Pilatos, está escrito Jesus Nazareno, ele é de Belém. Está errado aquilo lá. Não, todo mundo ficou quieto. Eles ficaram bem quietinhos. Eles até incentivavam que colocasse Jesus Nazareno, embora fosse mentira. Embora Jesus não fosse Nazareno. Foi apenas um acidente na história da sua vida, ele ter tido pais que moraram em Nazaré, e por algum momento da sua vida ele ter morado em Nazaré, mas ele era belemita. Mas eles ficaram indignados com alguma coisa que tinha escrito depois de Jesus Nazareno. Eles ficaram indignados porque depois de Jesus Nazareno estava escrito Rei dos Judeus. Oh, glória a Deus! E agora escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa importantíssima para você. Sabe quem você é? Você que é crente, você que aceita Jesus, você que nasceu de novo, você é cidadão celestial, porque você nasceu no reino de Deus. Você nasceu no reino de Deus. O lugar que você nasceu foi o reino de Deus. Pelo jus loci, pelo direito do lugar, você é cidadão do reino de Deus, porque você nasceu no reino de Deus. E pelo jus sanguíneo, também você é cidadão do reino de Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu mediante o sangue de nosso Senhor Jesus e recebeu a natureza do Senhor Deus na sua vida. Aleluia! Aí na tua vida, aí nos teus genes espirituais está o Senhor Jesus, está o Espírito Santo de Deus, está a presença de Deus, está a glória de Deus aí. Você é belemita, aleluia. Você é belemita, você é da cidade do Rei Jesus. Você é da cidade do Rei Jesus. Mas sabe o que Satanás procura fazer? Ele procura olhar para os acidentes da tua vida. Ele procura olhar por aquilo por onde a tua vida passou. Pelos problemas que você tem passado. E ele procura te acusar. E você, quem sabe, passou lá pelas drogas. E alguém olha para você e diz assim: você era um drogado. Quem sabe você passou lá por um presídio, aceitou Jesus, alguém olha para ti assim, e dá de onde assim: esse é um estelionatário, é um safado, é um presidiário, aquele outro. Quem sabe, minha irmã, você passou lá para uma casa de macumba, colocou sangue na cabeça, fez trabalho, fez coisa séria, comeu pedaço de morto, bicho, galinha, não sei o que aconteceu contigo, e alguém olha para você e você mesmo ouve a voz do diabo e diz assim: o que tu quer no meio dos crentes? O que tu quer pregando a palavra de Deus? Tu é uma ex-macumbeira, olha só, tu levou sangue na cabeça. O diabo procura pegar esses acidentes da tua vida e ele joga assim na tua vida: tu és uma nazarena, tu és um nazareno. Quem sabe um dia você fracassou, você se desviou, e o diabo está dizendo para ti: tu és um fracassado, tu és aquele outro. E muita gente ouve a voz do diabo e põe lá em cima da tua cabeça a mesma coisa e diz: tu é um ex-isto, é um ex-aquele outro, e as pessoas ficam olhando para ti assim, e essa marca te segue assim, e mesmo lá no seu coração você pensa assim, e o diabo fala contigo isto. Escute uma coisa, meu amado irmão, oh glória a Deus, não importa o que o diabo põe lá no início, não importa se Pilatos prega lá na tua cruz que você é aquele outro, que você é macumbeiro, que você foi drogado, que você foi um bandido, que você foi um ladrão, que você foi uma prostituta, que você foi homossexual. Não interessa os acidentes da sua vida, o diabo pode colocar lá na frente Jesus Nazareno, mas depois tem que vir a verdade: Rei dos Judeus.
lá no Gólgota que o Nazareno vira rei. É lá no Gólgota que o Nazareno é proclamado rei.